Alô? Alô, pastor César. Olá, quem fala? Helder, de Pernambuco. Helder do Pernambuco. Bem-vindo, Helder. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Então, Pastor, tá eu tenho duas perguntas. Vamos embora. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a diferença do aramaico para o hebraico? Qual língua, na sua época, teve mais influência? E a segunda pergunta é a seguinte: um cristão pode ser comunista? Um cristão pode ser comunista? Sim, essas são as duas perguntas, porque tem sempre um debate aí, eu vejo que, por exemplo, o cristão pode ser da maçonaria, aí sempre tem um debate, né? E obviamente que hoje não pode mais. Eu coloco como uma pessoa comunista na mesma categoria de um maçom, por exemplo. Eu acho que há o mesmo impedimento quando eu falo isso, tá entendendo? Aí agora eu quero a opinião do senhor sincera aí sobre isso. Tá Valeu, certo. pastor. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Já. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, quando eu tô sozinho, é difícil eu lembrar tudo. Então, comunista, pode ser cristão e tal. Vamos lá. Primeira pergunta é sobre a questão do hebraico e do aramaico, né? O hebraico e o aramaico são línguas irmãs. São línguas irmãs. Essas duas línguas pertencem ao que a gente chama de tronco semítico de línguas. Então, as línguas de tronco semítico, você tem... parecendo estranho, né? Mas o que é? A língua do pessoal que descende de Sem. Né? O Noé tem 3 filhos. Na nossa língua, a gente chama os 3 filhos de Noé de Sem, Cão e Jafé. Na vida real, eles se chamam Shem, daí vem os semitas, Ham e Yafet, né? Os semitas são os descendentes de Sem. E as línguas de tronco semítico são hebraico, aramaico, ugarítico, o siríaco, o acádico, né? São essas línguas. Então, por exemplo, você tem Abrão. O Abrão, ele é um acadiano, né? Ele vem da Acádia, ele está lá na Mesopotâmia. Então, qual a diferença de hebraico para o aramaico? Elas são muito parecidas, as letras são muito parecidas, que se você sabe ler e escrever hebraico, você se alfabetiza rapidamente no aramaico, o sistema é também bem parecido e tal. Agora, qual a diferença, qual a relevância, né? Para nós cristãos, o mais relevante é o hebraico, porque é a Bíblia é a língua na qual a Bíblia foi escrita. Então, mais de 75% da Bíblia foi escrita em hebraico, né? E um pequeno trecho em aramaico. Então, pega de todo o Antigo Testamento, 95% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E trechos foram escritos em aramaico. Então, a maior porção de aramaico na Bíblia é Daniel. Então, você tem Daniel, da história da estátua para frente, acho que até o 7, é aramaico. Tá certo? Jeremias, você tem porções de aramaico em Jeremias, você tem porções de aramaico em Esdras, mas poucas, tá certo? O restante é somente hebraico mesmo, tá certo? Agora, o cristão pode ser comunista? Olha, se você entende comunismo como sendo uma questão ideológica, que a pessoa vai dominar o mundo desse... Não, o cristão não tem que ser nenhum ista, porque ele é seguidor de Jesus de Nazaré. Assim como ele não pode ser um cara que defende... Como que eu vou dizer? O crente, ele não pode defender cegamente as ideias nem da direita nem da esquerda, pessoal. O crente não deve seguir cegamente as ideias da direita ou da esquerda, tá certo? Nós temos um ideal que é Cristo, então nós seguimos a Jesus de Nazaré. Quando a gente vai votar, a gente olha os candidatos, aquele que está mais alinhado, um pouco mais alinhado com a nossa visão, missão e valores, então a gente vota nesse cara. Mas não é porque esse cara é nosso irmão, ou porque esse cara é o enviado de Deus para tudo. Não, é porque naquele contexto ele está mais alinhado com a nossa visão, missão e valores.
Ele perguntou do comunismo, né? Mas se a gente estivesse falando sobre o socialismo lá atrás, porque antes do comunismo existir, existia o socialismo, né? Então eu não veria tanto problema. Mas como o socialismo gera o comunismo e o comunismo gera o esquerdismo que a gente encontra hoje, então é tudo um problema. É tudo um problema, tá certo? Eu acho que o crente, ele tem que ser... ele tem que votar como cristão. Ele vota como cristão. Assim como tudo que ele faz é como cristão. Tá certo? Se aqui no Brasil a direita está um pouco mais alinhada com a nossa fé, então a gente tem que ser de direita. Se é a esquerda, então é a esquerda. Então você tem que analisar para votar. Infelizmente, de alguns anos para cá, começou com um vídeo de um pastor lá de Curitiba. Eu não vou precisar aqui a data, mas isso tem uns 15 anos atrás, que ele começou a falar sobre que crente não vota na esquerda e pronto. Aí depois veio a onda bolsonarista e tal, e agora parece que o cristão tem um partido político, ele tem um partido preferido. E não é essa a nossa posição, tá certo? Não é assim que o cristão deveria votar. Não é que ele tem um partido político, ele tem uma cosmovisão cristã. E, com base nessa cosmovisão, ele vai analisar os candidatos e depois decidir sobre o seu voto. Beleza?